Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão neste dia 9 de fevereiro de 2023. A saga do Flamengo no Mundial de Clubes está terminando. O Flamengo tem agora um compromisso no dia 11 de fevereiro, também conhecido como sábado agora, contra a equipe do Al Ahly, que foi derrotada pelo Real Madrid por 4-1. É óbvio que o Real Madrid ia sobrar, é claro que o Real Madrid ia passar por cima, porque além de ter um elenco muito bom, os caras estão no nível máximo da sua temporada. Aliás, todos os clubes que participam do Mundial de Clubes estão no nível máximo da sua temporada. Apenas o Flamengo está na pré-temporada. Por isso, muitos torcedores rubro-negros, inclusive o que vos fala, reclama tanto do planejamento que o time fez para o Mundial de Clubes. Agora é o seguinte, nação. Águas passadas não movem moinhos. O que aconteceu, aconteceu e não tem como voltar atrás. É torcer para a diretoria ter aprendido com os erros para que não os cometa novamente no futuro. Agora, o momento é de prestar atenção em cada movimentação da diretoria rubro-negra para reforços e para reformulação no elenco. E de cobrar. Não é porque o jogo passou que a gente vai deixar de falar. Não é porque agora a gente já está pensando no Carioca, está pensando na Recopa Sul-Americana, que nós vamos esquecer a bagunça e a galhofa que fizeram conosco no Mundial de Clubes. O momento é de cobrança, o momento é de vigília, de estar em cima dessa diretoria para que eles tomem as melhores decisões possíveis para o Clube de Regatas do Flamengo, o clube que a gente tanto ama. Por isso, aqui no nosso canal Resenha Rubro-Negrino, lá no Fla Nação VP, nós não pararemos nenhum minuto de cobrar, de vigiar e de ficar em cima da diretoria do Flamengo. Por isso, eu preciso muito da sua divulgação para que cada vez os nossos canais Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra cresçam mais. Porque quanto mais eles crescerem, mais nós poderemos falar, cobrar, ir em cima da diretoria para garantir que tudo que eles vão fazer vai ser o melhor para o Mengão Queridão. E a gente quer fazer tudo isso representando você que está aí do outro lado, ouvindo você que está aí do outro lado. E por isso, a partir de amanhã, eu estarei no TikTok fazendo lives 2 vezes por dia, de manhã e à noite, para poder contar com todos vocês e contar com a opinião de todos vocês. Eu espero vocês lá no TikTok, Fla Nação VVP, sem o cedilha e sem o tio. Estou esperando vocês lá. Vou colocar o códigozinho do TikTok aqui. É só você baixar o aplicativo, entrar pelo nosso código. Você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e ter voz em mais um aplicativo. Valeu? Bom, eu quero falar com vocês sobre justamente essas movimentações que a diretoria do Flamengo vai ter daqui para frente. Quem são os jogadores que podem sair? Hoje, apurando pela manhã, eu já levantei 6 jogadores que vão deixar o Flamengo, pelo menos é essa a intenção da diretoria rubro-negra. Quem pode chegar? Qual é a fórmula que a diretoria quer para reformular o elenco? É sobre isso que eu vou falar com vocês depois do recadinho do OneFootball. Espia só. Mas agora, deixa eu falar com vocês sobre o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem ver esse mercado da bola que está fervendo minuto a minuto com o aplicativo que vai estar na palma da sua mão. Isso mesmo, porque o OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você baixar no link que está aqui na descrição do nosso vídeo. O OneFootball também tem o Head to Head, que é uma funcionalidade no aplicativo que você que gosta de fazer uma fezinha pode consultar para saber o histórico do confronto daquele jogo que você quer apostar. O aplicativo vai te trazer os resultados dos últimos 5 anos desse confronto, te dando mais segurança para poder realizar a sua aposta. O OneFootball é sensacional, tem até a Bundesliga, ao vivo e de graça para você. Tá esperando o quê? Baixe agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Sem pressão, nação, mas deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, fala para os seus amigos e suas amigas rubro-negras sobre a existência do Fla Nação VP, do Resenha Rubro-Negra, fala que a nossa linha editorial é sem rabo preso com a diretoria, que nós estamos 100% fechados com a nação rubro-negra e que nós sempre falaremos a verdade aqui. Por isso, a gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração para os canais continuarem crescendo, beleza? Bom,
Como eu falei no início, o momento agora é de vigiar os passos que a diretoria rubro-negra vai ter daqui para frente. O jogo de sábado interessa e muito para o Flamengo. Eu tenho visto alguns inscritos me perguntarem, até afirmarem para mim, Fabrício, o Flamengo não deveria disputar a terceira colocação. Depois do que a arbitragem fez com o Flamengo deveria da WO não ir. Gente, isso é tão sério, isso é tão grave, que eu não posso apoiar. Primeiro, na minha vida é Deus, minha família e o Mengão queridão. Sempre falei isso para vocês. Então o Flamengo absorve uma parte do meu amor, do meu carinho muito grande. Mas é um esporte. Trata-se de futebol. Por mais que ele mova as nossas paixões, o nosso amor nos deixe feliz e triste, é um esporte. E uma das coisas que a gente mais tem que ter no esporte é hombridade, honestidade, sentimento de vitória, sentimento de derrota. A gente tem que ter nobreza no coração para estar dentro do esporte. O esporte deveria ser um dos locais onde o ser humano apresenta a sua melhor forma, seu melhor e maior sentimento. Então, porque nós perdemos para o Al Hilal, por interferência da arbitragem ou não, não quer dizer que a gente possa virar as costas para o torneio. Nós temos que ter hombridade, honestidade de cumprir aquilo que foi combinado. Eu não concordo de maneira nenhuma, por motivo nenhum, que o Flamengo abandone qualquer campeonato que seja. Eu acho que o Carioca, por exemplo, que os regionais não deveriam existir. Mas eu jamais falaria para o Flamengo abandonar o campeonato no meio do caminho por qualquer atitude. Isso é errado, é vil. A gente tem que pregar sempre pela honestidade, pelo lado bom do esporte. E não pelo lado mutreteiro, pelo lado sacana, pelo lado malandro. Acho, inclusive, que o Gerson aprendeu um pouco dessa lição depois do jogo contra o Al Hilal. E eu jamais apoiaria um WO do Flamengo. Sem contar que nós estamos disputando uma competição que é só uma competição organizada pela maior entidade do futebol no planeta. Não existe abandonar aquele que nos governa. A FIFA pode impor sanções 1000 ao Flamengo em caso de WO. Para que brigar à toa com a maior instituição, com a verdadeira dona do futebol profissional do mundo? A Fabrício, a FIFA não é dona do futebol, nós é que somos nada. Tudo é organizado pela FIFA. Tá? Então o Flamengo sofreria sanções imensas por abandonar um torneio da FIFA. Isso não existe até por questão de caráter. O Flamengo precisa mostrar que tem caráter, hombridade, honestidade. Abandonar campeonato nenhum. Não quer entrar para disputar, não disputa. Dê as suas razões e não dispute. Agora entrou, cumpra o que foi combinado. Coloca aí nos comentários se vocês concordam comigo ou se vocês acham que o Flamengo tinha que abandonar e problema das sanções que a FIFA fizer. Vale lembrar que a FIFA manda de cima para baixo na Confederação Sul-Americana de Futebol, na Confederação Brasileira de Futebol, até na Confederação Carioca, até na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Direto ou indiretamente, ela comanda tudo isso. Então, além da questão do caráter, da hombridade e da honestidade, ainda teríamos sanções. Escrevam aí o que vocês acham sobre isso, junto com o like e com a sua inscrição. Jorge Jesus. Jorge Jesus de volta no Flamengo. Gente, sinceramente, eu adoro o Mister. Eu amo aquele velhinho. Sinceramente, eu amo aquele velhinho. Mas eu já não aguento mais toda janela de transferências ter que vir falar do Jorge Jesus. Fabrício, então não fala. Acontece que se eu não falar aqui, eu terei que responder individualmente a milhões de pessoas que me passam mensagens diretamente no WhatsApp. E eu agradeço todas as mensagens, tá, pessoal? Adoro responder vocês pelo Zap também. Então eu prefiro falar aqui que eu falo para todo mundo. Não precisa ficar respondendo individualmente uma questão que é de interesse da nação rubro-negra. Eu nunca fiz essa pesquisa, nunca vi esse dado, mas eu garanto para vocês que pelo menos 9 entre 10 torcedores rubro-negros gostariam de ver o Mister de volta. E por quê? Porque o velhinho fez o Flamengo jogar um futebol que ninguém até hoje tinha feito o Flamengo jogar. O Flamengo não ganhou só o Campeonato Brasileiro e a Libertadores América. Não, não foi isso, não. O Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores América jogando de uma maneira que ninguém na América do Sul jamais havia jogado. O Jorge Jesus revolucionou o futebol sul-americano. O Jorge Jesus mostrou para a América do Sul que existe uma maneira de jogar como os europeus.
Sobe uma casa, desce uma casa, recua à direita, avança à esquerda. Sobe Davi, volta Rafinha. Jorge Jesus tinha variações táticas. Mostrava para o torcedor rubro-negro que um time da América do Sul podia jogar de igual para igual com um clube enorme da Europa. Foi assim que nós jogamos a final do Mundial de Clubes. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando mais e mais qualidades do Jorge Jesus, que foi um dos poucos treinadores que bateu de frente com o Gabi, com o Diego Ribas, com o Felipe Luiz, com o Rafinha, com o Gerson e manteve o respeito do elenco. Foi um dos poucos que disse: o vestiário é meu. E não entrava um dirigente lá sem pedir licença para o mister. Aliás, um dos poucos, não foi o único, que botou determinação no vestiário. Ninguém fala se eu não falar. Ninguém fala se eu não autorizar. E o Flamengo funcionou brilhantemente como um clube europeu durante todos os 8, 9 meses que o mister teve aqui. Então, motivos para ser viúva de Jorge Jesus, nós temos vários. Além dos de campos, extracampo, as contratações, os jogadores, a maneira que eles respeitavam, temos muitos motivos, mas a verdade é que o Jorge Jesus passou. Passou porque, da maneira que ele saiu do Flamengo, ele magoou a diretoria rubro-negra, em especial o nosso presidente Rodolfo Landim. Jorge Jesus só voltaria para o Flamengo num caso de extrema gravidade, onde o Flamengo não tivesse mais para onde correr. Mesmo com a vontade do Braz, do Spindle, de trazer o mister de volta, dificilmente ele vai voltar para o Flamengo. A jornalista Marília Ruiz, paulista, trouxe a informação que o mister já comunicou ao Fenerbahçe que não vai permanecer por lá ao final desta temporada. E aí, obviamente, já linkaram o nome do Jorge Jesus com o Flamengo novamente. Isso tem dois lados, pessoal. O primeiro lado, o lado de atrair a atenção do torcedor rubro-negro, o lado de chamar o torcedor rubro-negro para a matéria, que não é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou querendo abrir o olho de vocês. Eu estou querendo mostrar para vocês a verdade dos fatos. Mais uma vez. O outro lado é saber que o nome Jorge Jesus, quando aparece relacionado ao nome do Flamengo, por qualquer jornalista que seja, cria um impacto enorme na nação rubro-negra e dentro do Flamengo também. Porque imediatamente, todas essas qualidades que eu citei, que o mister provou para nós, passam a voltar a figurar na cabeça de cada um dos torcedores rubro-negros. E os caras começam a clamar para o Jorge Jesus voltar. Os caras começam a pedir o retorno do mister, independente de quem está lá no Flamengo. Independente de como o trabalho está indo no Flamengo. E agora o trabalho do Vitor Pereira não está bem. Não está bem porque ele ainda está no princípio do trabalho. Não sei se o trabalho dele vai dar certo. Acredito que sim. Gosto do Vitor Pereira. O próprio Jorge Jesus já disse que o Vitor Pereira tem uma capacidade melhor que a dele de montar times ofensivos. Basta dar uma olhadinha nos títulos que o Vitor Pereira ganhou na Europa. Teve uma treta entre Benjamin Bach e Mauro César Pereira, porque o Mauro César disse que o Abel Ferreira é pior do que o Vitor Pereira, que o Vitor Pereira é melhor do que o Abel Ferreira do Palmeiras. O Benjamin ficou doido, ficou maluco, né? Paulista como é, foi defender, obviamente, o Abel Ferreira, que tem títulos sul-americanos. Vai olhar lá na Europa. Se os jornalistas paulistas visam tanto a Europa como exemplo, eles jamais podem dizer que o Abel Ferreira é melhor que o Vitor Pereira. Vitor Pereira tem títulos e mais títulos europeus. Ah, mas isso tudo também tem a dor de cotovelo do Vitor Pereira ter saído do Corinthians para vir para o Flamengo. Então eu acredito muito que o Vitor Pereira vai dar certo no Flamengo. Eu tenho muita fé no trabalho do mister, mas a gente tem que tomar cuidado porque a armadilha da imprensa paulista está aí. É para a gente começar a clamar pelo Jorge Jesus. Eles querem que a gente clame pelo Jorge Jesus. A diretoria não vai trazê-lo. Mas se a gente clamar, a gente vai criar um tumulto tão grande interno no Flamengo que nós vamos perder mais um ano, que é o objetivo da mídia paulista. Fazer com que a gente brigue, fazer com que a gente vá contra o treinador que aí está, para que o nosso ano seja em vão. Para que o nosso ano não seja de conquistas, para que a gente não passe mais um ano esfregando na cara dos clubes paulistas a nossa hegemonia e a nossa superioridade. Nem o Palmeiras hoje dá conta de ser do tamanho do Flamengo, atualmente, de ser como o Flamengo é, de ser favoritíssimo nos campeonatos que entra como o Flamengo é. Ah, mas o Palmeiras ganhou a Supercopa. Sim, parabéns. O Palmeiras ganhou o Brasileirão ano passado também. Nós papamos Copa do Brasil e Libertadores. E aí? É claro que falta muito para o Flamengo ser hegemônico na América do Sul. Falta principalmente
organização, planejamento da nossa diretoria. E é por isso que a gente tem que ficar de olho nos caras, porque se deixar, eles vão fazendo bobagem atrás de bobagem, bobagem atrás de bobagem. O Marcos Braz deu uma entrevista coletiva recentemente, onde ele disse uma coisa que a gente fala aqui no canal há anos, e parece que só agora que ele descobriu. Nós temos que tomar cuidado com as contratações, porque se faz contrato longo com um atleta e ele não dá certo, ele fica pendurado nesse contrato muito tempo. Mas o que eu falei para vocês quando nós contratamos o Everton Cebolinha? É só procurar aqui no canal, ou lá no Fla Nação VP. Eu disse que eu não concordava com contratos de 5 anos. Por quê? Porque se o jogador não der certo, ele pode ficar montado no contrato por 5 anos. Ah, Fabrício, mas 5 anos de contrato é uma maneira de agradar o jogador e tirar ele da Europa para cá. Ofereça bônus maiores. Ofereça metas maiores. E não um contrato de 5 anos. Porque senão o cara não tem nem comprometimento em jogar bem e jogar mal. Olha o Rodinei. Deram contratos de 4 anos, de 5 anos, nunca jogou nada. Bastou o contrato dele chegar no finalzinho e o homem voou os últimos 6 meses de contrato dele. É só analisar, eu não estou falando mentira nenhuma aqui não, nem contando novidade. Rodinei nunca jogou bola no Flamengo, sempre renovava 4 anos, 5 anos. Quando acabou, estava perto de acabar o contrato, o homem voou, porque não ia ter contrato renovado. Então é um erro fazer contrato de 5 anos e essa diretoria insiste nisso. Agora nós temos uma série de jogadores pendurados que a diretoria quer negociar, mas que só sairão do Flamengo se eles quiserem. Essa é a verdade. Eu vou mostrar para vocês a lista da Barca. Esses últimos 2, 3 dias, gente, eu tenho trabalhado noite e dia. Ontem não teve vídeo à noite aqui no canal, porque eu passei a noite inteira apurando nomes de jogadores e a situação que está acontecendo lá no Marrocos. Eu fui o primeiro a trazer para vocês a reunião que aconteceu ontem pela manhã para definir os jogadores que iam sair, os jogadores que permaneceriam, a reformulação no elenco. Eu trouxe isso para vocês ontem à noite, no vídeo de 18 horas do Fla Nação VP. Hoje de manhã, a primeira matéria do jornal O Globo era falando sobre a reformulação do elenco, trazendo os mesmos nomes que eu tinha trago para vocês um dia antes. Então eu tenho trabalhado muito para trazer essas informações para vocês, muito mesmo. Bom, pelo que eu consegui apurar, o Flamengo tem nomes e planos para poder reformular o elenco. E eu vou falar com vocês sobre esses nomes e o que está envolvendo a situação de cada um deles. Eles estão aqui na telinha agora, começando pelo Hugo Souza. O Flamengo já queria ter negociado o Hugo há muito tempo. O time do Japão Vissel Kobe veio para tentar o Hugo e o Hugo não quis ir. Depois apareceu o Benfica interessado, mas rapidamente o Benfica fez uma pesquisa sobre o comportamento do Hugo dentro e fora de campo e desistiu. O Hugo já tem 24 anos, gente. A gente fica tratando o Hugo igual uma revelação da base, mas o cara já está com 24 anos. Ele chegou no Flamengo em janeiro de 2019, na equipe profissional. Ele tem contrato até dezembro de 2025. E ele é avaliado pelo Transfer Market em 3,5 milhões de euros. O Hugo está no topo da lista porque o Flamengo já queria tê-lo negociado, não conseguiu, mas vai continuar insistindo, até porque no meio do ano chega o Rossi. E não vale a pena a gente ter tanto goleiro encostado. Gabriel Noga, zagueiro, 21 anos, apareceu pela primeira vez na equipe profissional em janeiro de 2019. Tem contrato até dezembro de 2024. Portanto, mais 2 temporadas de contrato com o Flamengo. O Flamengo já o emprestou algumas vezes e tende a emprestá-lo mais uma vez ou a negociá-lo em definitivo. Hoje, Gabriel Noga está fora dos planos do Flamengo, apesar de estar treinando com os profissionais. O Transfer Market o avalia em 2 milhões de euros. Arturo Vidal, 35 anos, chegou no Flamengo em julho de 2023, depois de ter feito juras de amor pelo Mengão Queridão a vida inteira. Tem contrato só até dezembro desse ano e está avaliado em 1,7 milhões de euros. A diretoria cansou do Arturo Vidal. Arturo Vidal é um menino birrento que não está jogando nada, que não está acertando um passe de 2 metros. É um dos jogadores que foi debatido na reunião de ontem para não ser liberado pelo Flamengo, e sim negociado pelo Flamengo. Se o Colo-Colo quiser, vai ter que negociar com o Flamengo. Agora, se o Flamengo não conseguir negociar o Arturo Vidal até o fim do contrato dele, o Flamengo hoje
definiu que não vai renovar com o Arthur Vidal. Agora, se o Arthur Vidal voltar a ser um jogador útil, conseguir ajudar a equipe do Flamengo, aí as coisas podem mudar se o Flamengo não negociar. Mas hoje, a decisão do dia de hoje, 9 de fevereiro, é que Arthur Vidal está fora dos planos do Flamengo. Enquanto ele estiver no elenco, ele vai ser utilizado. Mas a ideia do Flamengo é negociar o Arthur Vidal, 35 anos. Pablo, 31 anos. Era um desejo do Marcos Braz há muito tempo contratar o Pablo. Chegou em março de 2022 e tem contrato até dezembro de 25. Ele custa, pela avaliação do Transfer Market, 3,5 milhões de euros. Não deu certo, não convenceu. E a diretoria também está disposta a negociá-lo. Vale fazer um parêntese aqui, nação. O Flamengo está disposto a negociar esses 6 jogadores, mas não está disposto a negociar com clubes dentro do Brasil. Para negociar com clubes dentro do Brasil, vai ter que rolar uma grana bem alta ou então não aparecer clube nenhum interessado nesses jogadores. Como é o caso do Marinho, de 32 anos, chegou no Flamengo em janeiro de 2022, tem contrato até o final desse ano e é avaliado em 1,8 milhão de euros. O São Paulo tem interesse no Marinho. A princípio, o Flamengo não queria negociar o Marinho com o São Paulo, mas vendo que ele não é utilizado, todos esses jogadores, exceção de Gabriel Noga, tem salário alto, o Flamengo não vai ficar com ele no elenco e vai tentar negociá-lo, e o destino dele pode sim ser o São Paulo. Everton Cebolinha, caraca, Everton Cebolinha, 26 anos, chegou no Mengão Queridão em julho de 2022, custou aos cofres rubro-negros 13,6 milhões de euros e hoje está avaliado em 12 milhões de euros. O que fazer com o Everton Cebolinha? O que fazer com esse jogador que chegou em cima, em volta de muita expectativa e até agora não rendeu nada? Esse é o caso mais complicado para a diretoria. A diretoria não vai perder o investimento que fez no Everton Cebolinha, mas caso apareça alguma proposta que, no mínimo, faça o Flamengo recuperar essa grana, o Flamengo vai topar negociá-lo. O Flamengo não vê com bons olhos a permanência do Everton Cebolinha, porque teve muitas oportunidades, mesmo que tenha evoluído um pouco, não evoluiu tudo que a diretoria achava que ele deveria evoluir, e por isso, Everton Cebolinha está no olho do furacão para deixar o Mengão Queridão. Nação, agora eu pergunto para vocês. Desses nomes, Hugo Souza, Gabriel Noga, Arthur Vidal, Pablo, Marinho, Everton Cebolinha, você acrescentaria mais algum? Eu sei que só para me sacanear vocês vão colocar o nome do Varela, né? Mas coloque aí nos comentários quais são os jogadores, fora esses que eu mostrei, que vocês negociariam. Coloque também nos comentários se a diretoria está no caminho certo com esses 6 nomes. Nação, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e falar sobre nós, sobre a existência do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra para os seus amigos e suas amigas rubro-negras. Aqui nós vamos cobrar sempre e vamos estar vigilantes em tudo que a diretoria estiver fazendo. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.